O efeito térmico do alimento, a gente normalmente não dá muita atenção para ele, porque quando a gente usa essa equação, você não precisa se preocupar com o efeito térmico. Mas o efeito térmico, pessoal, dá a impressão que ele não aparece aqui, né? Parece que nessa equação aqui o efeito térmico, ele aparece. Ele é mais ou menos 10% do gasto total de uma pessoa, mais ou menos do que ela come. Imagina que se você faz uma refeição de 500 calorias, aproximadamente 50 calorias dessas 500 é a energia que teu corpo vai gastar para fazer a digestão e absorção, tá? Mas isso pode variar de pessoa para pessoa por questões genéticas. Algumas pessoas podem o metabolismo de algumas pessoas pode aumentar mais quando consome caloria e de outras menos. Mas varia também do perfil de macronutriente, né? O nosso corpo ele gasta mais energia para fazer a digestão da proteína do que do carboidrato e a gordura. Ó, a proteína é o macro que existe, que causa mais efeito térmico, 20 a 30% do gasto. Olha o álcool em segundo aqui, ó. Né? Carboidrato, 5 a 10%, mais perto de 5%. E gordura, quase nada, né? A gordura é um macronutriente que basicamente, vamos supor, o corpo não tem quase trabalho para fazer digestão e absorção. Isso faz pensar, às vezes, olhando assim, que se eu comer bastante proteína, isso vai aumentar muito o meu metabolismo. Mas, na verdade, o efeito não é tão grande. No meu livro de emagrecimento, até faço uma simulação, que eu não vou fazer aqui porque não vale a pena agora. E se você, por exemplo, dobrasse a ingestão proteica de uma pessoa, e você, por exemplo, vamos supor que você tem um paciente lá que ele come 100 gramas de proteína por dia, tá? E você vai dobrar para 200. Ok? Você vai colocar mais 100 gramas de proteína. E aí, para compensar esse aumento da proteína, você vai tirar, se você aumentou 100 gramas de proteína, você aumentou 400 calorias, né? Você vai tirar 400 calorias de gordura que tem um efeito térmico zero. Quanto esse aumento da proteína geraria de aumento no metabolismo, considerando que a gordura tem um efeito térmico zero, né? Já que você está tirando 400 aumenta tipo 100 calorias no metabolismo, entende? É como se a proteína desse um efeito termogênico de 100 calorias, dobrando ela. Então, assim, a proteína ela tem outros benefícios na saciedade e ajudar, mas não dá para esperar que você aumentar muito a proteína vá turbinar teu metabolismo, tá, pessoal? Esse é o ponto. Mas sim, ela gera muito menos o álcool, né? O cara pensa assim. Até porque um dos motivos que o álcool é associado à obesidade é porque quando as pessoas que bebem muito, muitas vezes elas... Por exemplo, porque quando você come, esse alimento ele te dá saciedade, né? E alguns alimentos dão mais saciedade, outros não. Não só o alimento, a refeição como um todo. E o álcool, algumas pessoas quando bebem, se elas, vamos supor, elas bebem 500 calorias de bebida alcoólica. Essas 500 calorias ocupam o espaço da alimentação. Então essa pessoa come menos. Mas em outras pessoas o apetite não regula tão eficiente assim. Então esse indivíduo ele bebe 500 calorias de bebida alcoólica, mas ele continua comendo parecido como se ele não tivesse bebido, entende? Tá? Então esses indivíduos, o álcool entra como se fosse uma suplementação a mais de caloria na dieta. Porque a regulação do apetite ela é diferente entre as pessoas, né? Por isso que existe alcoólatra que é muito magro, desnutrido, o alcoólatra que bebe muito e ele não tem fome e aquele consumo de álcool basicamente ocupa um espaço na dieta dele de forma que quando ele vai comer, ele come pouco. Então esse alcoólatra ele é magro e desnutrido. Um amigo meu que trabalhou em clínica de reabilitação, ele fez um estágio, ele dizia que os alcoólatras eles são mais desnutridos que os caras que são viciados em cocaína e crack. Mas é isso, né? Então, em alguns indivíduos, só que tem compensação, tem indivíduos que bebem e ao mesmo tempo eles continuam comendo muito. Quer dizer, é como se o álcool não suplantasse o efeito de saciedade, né? Suficiente para evitar eles comer mais. Olha só, esse efeito térmico, no cálculo a gente não se preocupa e tem gente que faz isso daqui, tá, pessoal?
calcula isso e soma isso. Tá errado, tá? Isso aqui tá errado, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você está achando que isso aqui é como se fosse a somatória disso e disso e você vai somar isso. E não é. Matematicamente essa relação está errada. Tá? Então você precisa entender que isso aqui é igual a isso o resultado. Deveria ser igual a isso. Só que para a gente fazer o cálculo assim, é mais complicado. Primeiro porque a gente tem equação para calcular isso, certo? Para calcular isso, a gente não tem equação, a gente precisa... Quer dizer, isso aqui você pode fazer uma equação, mas é complicado, porque gasto de atividade é uma coisa que você fala assim, beleza, acordei de manhã, fui comprar pão na padaria. Quantas calorias eu gostei para caminhar até a padaria? Certo? Fui pro trabalho. Que trabalho que você fez? Imagina. Ah, o meu trabalho é ficar sentado no escritório, o outro é ser personal, eu fico lá na sala de musculação. Entende a complexidade de tentar avaliar o gasto de atividade física? Né? Então, calcular o gasto de atividade tentando estimar o gasto porque assim, você tem equação para calcular o gasto de uma corrida, né? E nos livros de fisiologia do exercício eles ensinam a tentar estimar o gasto de atividade física usando os equivalentes metabólicos, né? Cada atividade ela gasta um múltiplo do teu gasto de repouso. Então, sei lá, correr a 10 km por hora vai gastar uma certa quantidade de energia maior do que correr 5 km por hora. Você pode fazer essas estimativas. Mas imagina que você tem que fazer isso para... Ah, eu varri a casa por 20 minutos. Imagina você perguntar para o teu paciente. Você varre a casa? Sim, 20 minutos por dia. Entendeu? Então, alguém muito esperto falou assim, cara, dá pra gente fazer uma equação matemática que simplifique as coisas? A gente pode pegar o gasto de repouso, multiplicar por um número que a gente vai chamar de fator atividade, e esse número está associado a quão ativa a pessoa é, certo? Porque no fim das contas, isso daqui é um valor mais ou menos constante, isso aqui é um valor constante. Isso daqui é um valor que varia mais, porque depende de quão ativa a pessoa é. Isso daqui não muda muito, tá? É mais ou menos 10%, pode variar um pouquinho para mais, para menos, mas é mais ou menos constante. Isso aqui também depende do peso do indivíduo que você está calculando. Você atendeu o paciente. Você tem lá as características dele, né? Peso, altura, se é homem ou mulher, você tem ali o gasto de repouso. Isso vai, claro que isso aqui vai mudar se a pessoa está perdendo peso ou ganhando peso, tá? Mas no geral, quando você atende, a pessoa tem uma massa corporal ali estável. Então, o gasto de total, ele depende do quão ativa a pessoa é, porque isso aqui pode... Tirando isso aqui que é fixo, isso aqui flutua. Então, o fator atividade, ele é basicamente um número que está relacionado ao quão ativa a pessoa é, tá? Isso é uma sacada muito boa, porque facilita muito a nossa vida, né? Tá certo?